Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História e galera, a gente vai falar nessa nossa aula de hoje sobre esse período maravilhoso, período que dura ali quase 1000 anos, que é o período da chamada Idade Média. Antes de a gente começar a falar sobre ele, você precisa localizar historicamente esse período. Vem comigo. Então vamos lá. Primeiro, que a ideia, o nome Idade Média parece algo relacionado a uma transição, algo que não é o começo, mas também não está no ponto máximo, que tem relação com um certo desenvolvimento. Existem inúmeras críticas à Idade Média, ao termo Idade Média. Se você for meio doido igual eu e for para a faculdade de História no futuro, você vai me entender, tá? Que alguns historiadores falam que é errado a gente falar Idade Média, não sei o quê. Mas vamos lá, vamos ver aqui. A Idade Média é assim. Nós temos aqui o seu início no século V e o seu declínio, o seu fim, melhor dizendo, no século XV. O que acontece no século V, que marca o fim do período anterior, quero ver se você tá ninja, qual é o período que vem antes da chamada Idade Média? A chamada Antiguidade ou Idade Antiga. Beleza? O que aconteceu aqui no século V, que deu início à Idade Média, galera? A queda do Império Romano. Então nós temos a queda do Império Romano sendo algo tão significativo, algo tão importante, galera, que os historiadores olharam esse período, olharam aqui para o século V e falaram, cara, aqui a gente começou um novo período, uma nova época na história e a gente tem que fazer uma divisão. E aí se iniciou essa chamada Idade Média, que ela também é subdividida, tá? A Idade Média até o século X, nós temos a chamada Alta Idade Média. E depois a chamada Baixa Idade Média, tá? Professor, você tem certeza que começa alta e acaba com baixa? Tenho sim. Por que é alta, galera? Porque aqui, ó, no século X, nós teremos o pico. Professor, você está parecendo algo de matemática, fazendo gráfico? Então, aqui nós temos o pico de um negócio chamado feudalismo, tá? O feudalismo se desenvolve, tem o seu apogeu no século X. E depois disso ele alcança o seu declínio, tá? Tem então o seu declínio e aqui nós temos no século XV o fim da chamada Idade Média com a tomada de Constantinopla. Que, como você sabe, Constantinopla era a capital do Império Bizantino. Beleza? Ficou um pouquinho fraco aqui, vamos melhorar. Aí. Aqui, ó que bonito que ficou. Você consegue encontrar visualmente o que é a Idade Média. Acabou aqui, temos a tomada de Constantinopla e depois da tomada de Constantinopla, temos o início de um novo período da história, que é a chamada Idade Moderna, ok? Que é um outro assunto, é um outro período que não importa pra gente aqui. O que importa da Idade Moderna para você aqui? Que são esses caras da Idade Moderna que falam, esse período que veio antes da gente é o chamado período médio. É um período de Idade das Trevas. São eles que criticam isso aqui, mas é um outro assunto, é um outro papo que a gente não vai ter agora. Agora, a gente tem que entender o que é a Idade Média. Por que ela se caracteriza assim? Ela se caracteriza, basicamente, pelo chamado feudalismo. O feudalismo se desenvolve, tem seu apogeu e seu declínio, e aqui nós caracterizamos esse período como sendo a Idade Média por causa disso. A Idade Média vai ser um período em que nós temos o desenvolvimento de várias civilizações, É um período histórico, não é uma civilização. É um período que a gente tem aqui. E nesse período medieval, muitas civilizações se desenvolvem na Europa e no mundo como um todo. Você já parou para pensar que essa divisão aqui é uma divisão europeia da história? Já parou para entender que ela é uma divisão de século V, se a gente quisesse? Depois de Cristo? Tá, mas e se o cara é muçulmano? O que importa para ele que é depois de Cristo? Se o cara é hindu, uma religião que tem 8.000 anos de idade quase, qual que é a compreensão que ele vai ter sobre isso? Vai mudar? Sim, Hoje no mundo globalizado é outra coisa.
Mas essa é uma visão eurocêntrica que nós temos da história até os dias de hoje, certo? E uma das civilizações, um dos locais onde nós teremos um grande desenvolvimento cultural durante o período que a gente chama aqui de Idade Média é aqui no continente africano, tá? E nós falaremos mais especificamente nessa nossa aula de agora sobre a Idade Média africana, sobre os povos do Sahel e os reinos africanos de Gana, Mali e Songhai. Vem comigo. Primeiro, você se localiza geograficamente, você tem que saber onde que você está. Professor, o que é o tal do Sahel? É a região da borda sul do deserto do Saara. Como assim? Ó, deserto do Saara, que se forma lá no fim da última era glacial. Aqui ao sul do deserto do Saara nós temos o Sahel. É uma transição, né, que a gente tem aqui. E nessa região nós temos o desenvolvimento de várias e várias tribos que posteriormente dão origem a inúmeras civilizações e reinos importantes, tá? O islamismo se expande depois do século VII, domina o Maghreb, que é o norte do continente africano, de maneira militarizada. E qual que é a diferença que a gente tem para o Sahel? O Sahel, nós teremos os chamados reinos, cuidado, muito cuidado, que são os reinos islamizados, mas não são reinos pertencentes ao Império Muçulmano. Qual a diferença? O islamismo chega nessa região por meio do comércio. São os beduínos que andavam pelo deserto que vão levar produtos manufaturados do norte para o Sahel e ouro e sal, que eram produtos muito comercializados nessa região, do Sahel para o norte. E quando eles têm esse contato, os muçulmanos comerciantes levavam também as ideias de Alá, levavam o Alcorão e faziam pregações no meio do deserto que iam convertendo pessoas. E é dessa forma que o islamismo chega ao Sahel. Quais são os principais reinos do Sahel? A gente já vai ver. Primeiro, tem que entender os principais produtos. Aqui, ouro. A região de Gana, hoje o país chamado Mali, era uma região riquíssima em ouro. Muito, muito, muito ouro mesmo, tá? Cobre, marfim e principalmente o sal. Professor, mas sal é um negócio tão comum, por que os caras valorizavam tanto? É difícil de você encontrar sal, né? E por isso o sal era tão valioso nesse período aqui. Então, nessa região mais específica que a gente tem aqui, desenvolvem-se alguns reinos. Primeiro deles, só que a gente já falou, que é os chamados povos do Sahel, né? São os beduínos que viviam ali, os berberes e tal. O primeiro império a dominar aquela região subsaariana, ou região do Sahel, próxima à costa do Oceano Atlântico, é o Império de Gana. Né? Domina aquela região, vai estabelecer ali o desenvolvimento de algumas cidades importantes, duas cidades que vão ter inclusive centros culturais, universidades para a época, que são as cidades de Djenné e Timbuktu, tá? Que são cidades importantíssimas que posteriormente vão disseminar, vão espalhar o conhecimento no continente africano. Tá? A cidade de Gana se desenvolve, as margens ali do Vale do Rio Níger dominam essa região e posteriormente, né, o Kumbi Salé e o Sundiata Keita, que são os principais líderes daquela região. Logo, o reino de Gana é dominado por uma outra cidade que vai dar origem ao chamado Império Mali. O Império Mali, galera, tem um grande representante. Você não precisa se preocupar com cada detalhezinho disso aqui. Você tem que saber os pontos importantes. Ponto importante do Império Mali. Esse cara aqui, ó. O Mansa Musa. Galera, o termo Mansa significava imperador. Então Mansa Musa quer dizer o imperador Musa. Para usar a língua deles, a gente vai falar Mansa Musa. O Mansa Musa é considerado o homem, olha isso, o ser humano mais rico da história. Mais rico do que o Elon Musk, mais rico do que o Bill Gates. Por quê? A região que ele dominou, que era aquela região que tinha uma grande quantidade de extração de ouro, né, possibilitou tanto ouro para o Mansa Musa que ele foi fazer uma peregrinação. O Mansa Musa era muçulmano, o Império Mali era um império islamizado, e um dos pilares do islamismo qual é? Peregrinação a Meca. E aí eles saem ali daquela região que a gente viu, ó, deixa eu achar aqui para vocês, saem aqui de onde era o Império Mali e vão migrando, passam pelo deserto do Saara para chegarem até a cidade de Meca.
O Mansa Musa leva junto dele uma guarda enorme, muitos cavalos e muitos camelos, levando toneladas de ouro. Por que ele levou toneladas de ouro? Para distribuir para as pessoas que ele ia encontrando no deserto do Saara. Olha a riqueza desse cara, velho. Aí você percebe o porquê que ele é considerado o ser humano mais rico de todos os tempos. Ele distribuiu ouro para muita gente, né? Por causa que também é um dos pilares do islamismo, a caridade. E ele foi distribuindo tanto ouro, mas tanto ouro, que o ouro inflacionou no Egito. O ouro foi desvalorizado por um período de tempo no Egito, porque muita gente tinha muito ouro naquela região, tá? E aí, então, nós temos o chamado Mansa Musa, que é esse líder importante do Império Mali, tá? Em 1435, ocorrem algumas revoltas dentro desse império, e uma outra cidadezinha chamada Songhai domina aquela região, né? E o rei Songhai, o Askia Mohammed, perceba a influência do islamismo, governa de 1443 a 1518 e é o último desses impérios desse período da Idade Média que a gente vai ter, dos chamados reinos islamizados do Sahel. Beleza, galera? Então a gente fez um panorama geral dos principais povos do Sahel, das riquezas que eles possuíam ali, ok? Eu sou o professor Juliano, forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!